Então, boa tarde, oficialmente falando, a todos e todas. Damos início ao primeiro encontro de 2022, né? Do GPI Tech. É um evento, é um grupo aí que já tem um tempo e que a gente dará continuidade este ano. Nesse primeiro momento, pessoal, eu vou fazer uma reunião rápida com vocês, mas no sentido para a gente firmar algumas coisas, se vamos continuar desta forma, de que formato. E daí, na sequência, eu convidei hoje o Walter, depois ele vai se auto-apresentar melhor. Eu mandei até um pequeno resumo que ele encaminhou para a Semana da Educação, onde o Walter vai fazer uma fala, uma breve fala sobre a criança, né, a infância dentro dos limiares da psicanálise, como primeira fala hoje, abertura aí para a nossa chegada ao grupo desse ano, tá? Fico muito feliz de vê-las, estando firme aí conosco, né, retornando. Temos pessoas novas, a Vivian, tem a Marcela, deixa eu ver quem mais, que a Mariana já é nossa, já, né, Mariana, já está há um tempo, né, já está, a Bruna já, o Ravelli chegando, a Vivian, a Marcela, então, e o Ravelli. A Vivi e a Marcela são orientandas que entraram no programa esse ano, né? Olá, Rá. E o Ravel entrou no programa também, do doutorado, né? E a gente tem o objetivo aí de dar continuidade às discussões, nos preparando para, se tudo der certo, no segundo semestre, a gente fazer novamente aquele encontro, aquele evento da Crit Infância, porque a Crit Infância, na verdade, é uma ramificação dentro desse grupo de Educação, Infância e Teoria Crítica. Então, nosso objetivo para o segundo semestre, lá para meados de outubro, é a gente tentar fazer aquele evento gratuito, né, online, gratuito, como dentro do formato que nós fizemos em 2020, bem em meio à pandemia, né? Então, estamos aí pensando nessa ideia. Bom, gente, de início, gostaria, assim, de ver com vocês, ó, quem está chegando aí, gente, o Fernando, diretamente de Honduras. Fernandinho Lozano. Ei, Fernando. Que horas são aí agora, Fernando? Oi, professora. Tudo bem? Olá, tudo bem? Apareceu, Aqui são as 11 da manhã. Quanto? 11 da manhã. 11 horas da manhã. Olha. Desayunando casi. Hã? Trabalhando e também. O Fernando está trabalhando na universidade, dando algumas aulas, fazendo trabalhos com produções escritas também. Tá super legal aí. Falei para ele vir fazer o doutorado para cá, né, Fer? Quem sabe aí, futuramente. Menino bom. Vai que nem história, menino de ouro, Fernando. Flávia, você viu? Eu falei para ele, vê como você some da nossa vida desse jeito, né? Do nada, desaparece. Tem que voltar, tem que assumir, tem que continuar com a gente. Pois é. Né? Uma gente, olha, então. Também. Que, Fer? É uma possibilidade também. O que é possibilidade? De poder voltar. Poder voltar. Aí, de preferência, não vai pegar pandemia, Fer. Daí você vai poder passear mais. Imagina esse menino sem pandemia. Na pandemia, ele já viajou mais que nós? Não, exatamente. O moleque, o menino consegue, dentro do tempo que ele ficou aqui, ele viajou muito mais que a gente que passa anos e anos dentro desse Brasil. Foi para Foz, foi para o jogo do sei lá quem, em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, foi para... Deus me livre. Só que nem a bolsa desse menino multiplicou, hein, Débora? Isso, mais ou menos, né? Ele sobreviveu aqui e ainda conseguiu passear para todo lugar. Viveu uma vida apertada, mas feliz. É isso aí, uma boa lição de vida para nós que estamos aqui. Eu falei para ele assim, rapaz, meu sonho para Foz do Iguaçu, não consegui ir. Você veio lá de Honduras para ir para Foz do Iguaçu.
né, Fer? Mas eu queria ficar na parte da Argentina, mas a fronteira ficou fechada. Ah, Eu quando você estava... não consegui viajar para a Argentina, mas também consegui ficar certo tempo também no Paraguai. Ah, isso aí, muito bem. Gente, vamos então dar continuidade. Olha só, eu queria só confirmar com vocês. Algumas pessoas vieram me perguntar, professora, por que você não faz um encontro no período da noite e tal? Mas, assim, de verdade, queria ver com vocês. Esse horário das 14h15 é um horário meio que consagrado aí, a gente já está um tempão. Vocês acham tudo bem da gente manter todas as últimas terças? Porque daí eu vou legitimar o grupo que está aqui comigo. Vocês estão tendo dificuldades ou tudo bem para a gente manter esse horário? Sempre a última terça de cada mês, das 14h15 às 16h. Tá muito bem. Tudo bem esse horário? Tudo ok? Ok? Então, gente, olha, eu vou manter, porque assim, eu não tenho estrutura hoje para ficar mudando e correndo risco. Então, eu vou legitimar quem já está comigo aqui há um tempo, tá? Então, em relação aos horários, nós vamos manter. Outro ponto. Eu gostaria de ouvir, antes da gente direcionar a fala para o Walter, eu estou montando o cronograma, mas eu sempre faço isso, né, de uma forma meio solitária. Eu acabo criando uma ideia, montando, passando, e o ano passado, por exemplo, eu tinha criado aquela ideia do como que chamava, menina? Ciclo de conversas, onde nós chamamos várias colegas para dar uma contribuição sobre vários assuntos relacionados, é isso, né, Ná? Falando nisso, Natasha do céu, agora que eu lembrei, eu não mandei o relatório, meu Deus do céu, não mandei o relatório para o pessoal pegar o certificado, tem que ver isso com urgência. Então, daí nesse ciclo, nós fizemos, e eu percebi que ao invés de incentivar nós do grupo, eu acabei acabou acontecendo o seguinte, as pessoas que eram de fora participaram mais do que nós do grupo. E a ideia era que quem estava no grupo pudesse participar gratuitamente também, né, do ciclo, que acontecia no mesmo dia, e ganharia 2 certificados. Ganharia um certificado de grupo de pesquisa, que no final as pessoas recebem, e ganharia um certificado do ciclo de leitura. Mas, aparentemente, eu não sei, parece que não surtiu o efeito que eu tinha pensado. Quem aqui de vocês que participou, vocês gostariam de dar alguma contribuição nesse sentido? Como que vocês viram isso? Como que vocês esperam para este ano? Porque daí eu pensei, será que vamos novamente invalidar desta forma ou mantemos grupos de estudos, de seleção de textos e discussões em cima? Só que este ano, querendo fazer uma dinâmica diferenciada, eu vou criar grupos de trabalho para indicar leituras, para não ficar direcionando só aquelas que eu acho que devem ser discutidas, sabe? Então, eu estou pensando em criar uma estratégia, ciclos de conversa, isso. Uma estratégia de repente, trabalharmos os textos que vocês sugerirem, né? Ou, se caso fôssemos manter o ciclo de conversa junto no GPI, que os convidados fizessem, por exemplo, que nem o Walter hoje, enviasse pelo menos um texto básico para a gente ler, para poder participar e discutir. Então, eu gostaria aí, nesses minutos, de ouvir vocês que já estão com a gente e que participou o ano passado dessa dinâmica. Quem poderia aí falar? Professora, eu prefiro, até porque sou leiga no assunto da teoria crítica, que fosse textos do grupo direcionados e discutidos entre a gente. Eu gostei muito, eu participei dos ciclos, de todas as palestras, gostei, mas assim, para minha formação enquanto teoria nova que eu tenho, né, aprendido e tentado discutir sobre, eu acho que precisa ser mais o grupo mesmo. Sei. De repente, o ciclo fazer em outro horário, né? Não fazer junto, né? É como se fosse um complemento daí, né?
Porque, para mim, eu sinto falta quando não tem discussão sobre a teoria, porque no meu trabalho não é essa teoria, né, que a gente utiliza. E aí, para mim, enquanto pessoa, para mim me aprofundar no assunto, eu acho melhor discussões no grupo. Perfeito. Boa, amor. Fala, Natasha. Ou, aproveitando a ideia da Elis, a gente fazer os dois, por exemplo, trazer professores que falam sobre a teoria crítica, só que com, sei lá, outros olhares, enfim, tipo, como se fosse o ciclo de conversas que a gente fez, só que Mas, dentro da teoria, sabe? de repente, trazer convidados, mas só que tratem, a gente Da escolheria de repente, teoria, temas e os textos e traria alguém que pudesse falar sobre aquele assunto. sim. Seria da teoria. Também é uma coisa legal, não de E aí repente. a tua ideia, Pro, o convidado enviaria um texto base antes para discussão, aí a gente consegue ler, estudar o texto, e aí até a própria fala dele, depois da discussão, a gente consegue participar e aprofundar mais, né, na teoria, os próprios conceitos. Sim. Eu acho que dá, de repente, acho que se a gente for pensar, considerando a fala da Elise, a da Ná, a sua, alguém mais gostaria? Que daí eu estou pensando aqui em umas ideias já. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa nesse sentido? Que participou ano passado? Quer falar, Débora? Por exemplo, professora, esse ano, como o ano retrasado, eu estou fora do contexto de sala de aula. No entanto, eu estou lecionando, atendendo alunos de forma domiciliar e particular, né? Uhum, Então, veja bem, eu tenho percebido em decorrência da pandemia que hoje a teoria ela faz parte da nossa formação, do nosso pensamento crítico como docente, como educador, né? Mas a gente precisa interagir eh, a nível de discurso com outros colegas, entende? A gente tem receber aquele texto veiculado por algum tipo de mecanismo e que ele possa ser debatido, né? Porque os diversos cenários que nós temos vivenciado a partir do começo da pandemia até hoje, né? Terça-feira, dia 29 de março, nós temos, eu tenho observado comportamentos e muitas aflições em colegas que tiveram que retornar ao ensino presencial e os diversos discursos relatados, contados do que aconteceu o ano passado, meio ano virtualizado, meio ano físico, em sala de aula, né? E elas falavam, eu não sabia como olhar, eu não sabia como tocar, eu não sabia como me conduzir como meu aluno. Então, eu acho que a gente hoje está precisando de se embeber daquela teoria, logicamente, mas nós temos que pensar como essas aflições que nós acarretamos o ano passado, hoje, são necessárias ser debatidas e reformular estratégias tanto didáticas, metodológicas como pedagógicas para poder tratar com esse novo aluno a partir de março de 2022 que nós temos hoje em sala de aula. Um aluno que entra em sala de aula não está nem cumprimentando o professor, não está olhando mais para o quadro, não se comunica com seu colega de lado. Então, veja bem, nós estamos com uma sacola de aflições, de perspectivas, de vivências, e que nem sequer o professor está conseguindo saber como que ele pode trazer essa prática humanizada hoje para o ensino que já foi liberado presencialmente, entende? Então, eu vejo isso nas pessoas que eu atendo um único aluno na casa. Ele não sabe como, o que eu faço? Eu pego o caderno, claro, vamos escrever, lógico, tem que estudar, claro. Ele não sabe como se comportar como aluno, ele perdeu totalmente os parâmetros do que é a personagem professor, de qual é o comportamento que ele deve adotar, como ele se deve organizar para estudar. Veja bem, há uma desorientação total. Veja bem que isso, pelo menos, me causou muita impotência um pouco,
E aflição, porque eu falei, poxa vida, agora vamos estudar psicologia da aprendizagem, né? Porque nós temos que desenvolver estratégias que nos ajudem a atrair e se cativar novamente para si, né? Para nós. Obviamente, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, ou seja, esse comportamento está se repetindo em cada uma das fases, né? Então, eu acredito que a gente deva se ouvir, se aconselhar, se instruir, né? Aproveitar as boas teorias e poder a gente colocar, eu faria isso, faria aquilo, eu acredito que isso daria melhor resultado, eu tenho percebido isso, né? Então, eu acho que essa nossa interação, esse grupo aqui, para mim foi um cabo a terra, né? Porque eu estou no mundo das ideias, porque eu não estou, como já falei, não peguei aula para trabalhar dentro de uma sala de aula, mas eu me mantenho estudando, estou escrevendo artigo. Então, veja bem, eu fico pensando, será que de fato isso vai fazer sentido lá dentro da sala de aula, com meus 20, 30 alunos, com meus colegas, porque você conversa com um colega par teu, ele não consegue te dar uma força porque ele está pior. Sim. Às vezes ele está totalmente ansioso, está com muitas expectativas. Obviamente, se ele não se forma, não se capacita, não vai atender esse requisito que nós hoje temos que afrontar, né? Que a pós-pandemia, entre aspas, né? Mas esse novo aluno que ele veio desprovisto do que é a educação, do que é o ensino, eu acho, né? É minha opinião, né? Perfeito. Tentar fazer, né, até uma relação da teoria crítica, mas também envolvendo a parte prática, né, essa complexidade que envolve a sala de aula. Eu acho que daí a gente pode até, de repente, na escolha de alguém que possa vir contribuir e até as leituras. Bom, gente, eu acho que diante disso, então, eu vou tentar pensar num cronograma, nós vamos manter nas terças-feiras, últimas terças-feiras, sempre das 14h15 às 16h no máximo. Sempre vai ser pelo Google Meet. Enquanto a gente puder, a gente vai trabalhar dentro pelo Meet, tá? E aí eu vou tentar, então, pensar numa ideia de que, em alguns momentos, né, a gente discute sobre textos, mas também tentar abrir essa possibilidade para trazer colegas que são da base da teoria crítica e que possam, de repente, fazer essas confluências dos fundamentos da teoria, mas com a realidade também, né, que eu acho que é um ponto importante. E seguindo a dica de que daí aquele que vier para dar uma contribuição possa dar uma indicação de leitura prévia, porque daí assim a gente pode estudar e ter embasamento até na hora para poder conversar, dialogar e, de repente, aí questionar, né, os assuntos que estejam relacionados à discussão. Então, eu vou fazer dessa forma, ok? Bom, outro detalhe importante, gente, nós temos 2 obras que nós, né, lançamos, mas lançamos de uma forma online. A minha ideia não é agora, nesse primeiro momento, mas mais para o final de junho, de repente, para começo de julho, a gente fazer um lançamento, uma coisa mais oficial, mais presencial mesmo, tá? Das obras. Não é à toa, as obras, elas deram trabalho, elas precisam ser validadas. Então, eu gostaria de pedir até que vocês ajudem sempre divulgando. Quem não pôde, né, ter a obra, eu entendo, tranquilo. Se você puder divulgar para outras pessoas as 2 obras, eu acho que é importante, né, que é a da Crítica Infância e a outra que é a Educação e Formação no contexto da sociedade danificada, tá? Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação? Eu só gostaria que vocês colocassem aí no chat, porque esse ano nós vamos tentar trabalhar um pouquinho mais com essa lógica da presença, principalmente para validar na hora que vocês forem solicitar, às vezes, declaração de participação, para a gente ter uma carga horária mais próxima da realidade. Então, coloquem para mim aí o nome de vocês presente para deixar registrado, tá? No chat. Na sequência, então, gente, eu convidei o Walter, não sei se vocês conseguiram chegar a dar uma olhada no texto, né, do Walter. O Walter, na verdade, ele terminou pedagogia conosco, mas ele já tem uma trajetória profissional de estudo aí, bem antes, né, dentro do campo da psicanálise. Então, eu convidei ele para fazer uma fala. Vamos passar para você, Walter, agora praticamente 15 para as 3. Eu acho que você pode trabalhar, de repente, até no máximo aí umas 3h30. O que você acha?
E aí, na sequência, a gente tem um tempinho para a gente conversar, dialogar nesse sentido. Pode ser, Walter? Sim, pode ser, professora. Tá. Antes, porém, gostaria de dizer que o nosso projeto, para quem está chegando agora, sempre desenvolver os estudos e também a gente sempre pensar em produções, né? Então, assim, este ano eu não sei se nós vamos sair até o final desse ano ou do ano que vem, início do ano que vem, com alguma obra, mas em termos de impresso, mas eu estou querendo ver a possibilidade de e-books online. Eu descobri uma forma que é bem em conta de se fazer e-book, e também tem o mesmo valor que um livro, uma obra impressa. Então, começando os estudos, já comece a pensar. Quem não pôde participar do projeto anterior com produção escrita, já fica aí antenado que nós temos uma perspectiva aí para até 2023 de tentar trazer novamente a construção de mais uma obra. Eu, de verdade, queria alguma coisa que fosse só vinculada ao grupo, sabe? Que não tivesse nem envolvimento com outras pessoas. Eu queria fazer algo só nosso, dos nossos estudos. Por isso que eu estou pensando nessa possibilidade de um e-book eletrônico. Eletrônico que fala? Digital, sei lá. As meninas que sabem melhor dizer. Mas não necessariamente impresso, mas uma forma de divulgação até dos estudos que vocês vêm fazendo, seja por meio de TCC, mestrados, doutorados, estudos sem vínculo em programa, mas estudos, discussões que são pertinentes, de vocês enquanto profissionais que já atuam na área e estão aí cada vez mais se dedicando nesse sentido. Certo? Alguém quer falar alguma coisa antes de passar para o Walter? Não? Então, Walter, obrigada, querido, pela sua presença, participação, fica à vontade. Aí você pode contar um pouquinho, acho que, sobre você e, na sequência, dirigir aí algumas reflexões conosco sobre essa temática. Tá certo. Bom, obrigado, professora, pelo espaço. Boa tarde a todos. Então, eu venho da área da psicanálise, antes da pedagogia, né? Anterior à psicanálise, eu trabalhava no setor de RH, era a minha área de estudos, e me deparei lá em 2011 com a psicologia aplicada às empresas, né? E aí isso me fez sair da área de RH e seguir nos estudos nas áreas das várias psicologias. E então, no final de 2011, eu comecei a estudar psicanálise a partir da minha autoanálise. E desde 2015, então, 2015, eu atendo num consultório particular. Depois eu fiz, então, a pedagogia, me formei em pedagogia, e é justamente nessa área, nessa convergência entre a psicanálise e a educação, a pedagogia mais propriamente dito, então que se situa o meu objeto de pesquisa, que é pensar, então, de que maneira a psicanálise e a educação podem, então, nessa certa convergência, criar possibilidades de leitura desse outro, do mundo, da cultura, mas mais especificamente a leitura do aluno. Então, a ideia apoiado na teoria psicanalítica, a gente pensar, então, o fazer docente, e de maneira mais específica, inicialmente aqui, relacionado, então, à docência na primeira infância, na educação infantil, aliás. Então, a partir desses pensamentos, eu passei a me dedicar, então, a toda a teoria que pudesse me trazer embasamento para poder fazer essas relações. Confesso que ainda tenho tido muitos desafios aí, né, porque existem, claro, as divergências, existem os limites dessa teoria, né, especificamente na aplicação, como bem disse ali a Débora, especialmente nesse momento, a gente percebe uma demanda, uma angústia, na verdade, né, do profissional que está em sala de aula, justamente para saber como conciliar esse, entre aspas, como a Débora colocou, esse novo aluno, né, que está chegando em sala de aula sem saber nem qual é a rotina de uma escola. Se a gente fala sobre isso na educação infantil, fica mais fácil de entender, porque foram 2 anos em que eles não tiveram essa prática da rotina, né?
Então, logicamente que em casa não se assemelha nem um pouco ao que é uma rotina na escola, o que é uma rotina de estudos exatamente. Então, pensando nisso, e eu acho, inclusive, que essa é um outro nicho, esse é um outro nicho que pode ser discutido a partir da psicanálise, que é pensar a ideia da educação, mas para além daquilo que a gente realmente ensina em sala de aula. Então, a psicanálise, quando pensa em se dedicar aos estudos da educação, aliás, quando a gente pensa a psicanálise para pensar a educação, a gente considera, então, fatores que vão para além do currículo, né? Ou seja, muito mais do que aquilo que a gente propositadamente ensina, o aluno aprende coisas que não estão na medida do discurso, ou seja, existem as questões subjetivas, né, que na psicanálise a gente vai chamar de questões inconscientes, que, segundo Freud, essas questões subjetivas e inconscientes são as que governam as nossas relações. Então, muitas das questões que é ensinado, entre aspas, na escola, são questões não propriamente pré-concebidas. Então, por exemplo, quando um aluno chega em sala de aula e nesse momento pós-pandemia, né, vamos chamar de pós-pandemia, e com esses comportamentos, qual poderia ser, além daquela que já qual poderia ser a maneira de olhar esse comportamento desses alunos, né? Então, considerar o seu contexto social, a sua realidade de vida, e também considerar que nós, professores, também passamos por esse momento, né? Estamos passando. Então, essa dificuldade toda pode ser, talvez, se não amenizada, se não resolvida, amenizada a partir da reflexão, e uma reflexão que seja analítica, crítica, enfim, e que considere tanto nós como quem ensina, mas também como quem está aprendendo nesse momento. Então, para iniciar, para falar da psicanálise, embora muitos aqui já devam ter ouvido falar algo a respeito, eu acho importante a gente pontuar que a psicanálise não é a psicologia. Atualmente, ela é considerada na grande área das psicologias, né? Mas, de maneira sucinta, como já consta lá no texto que foi disponibilizado, a psicanálise, a psicologia é uma ciência que, primeiro, é oferecida em universidade, então tem uma grade, né? Não gosto muito desse nome, mas tem uma grade curricular, em que você, depois de 5 anos de estudo, aproximadamente, você pode passar, então, a atender de maneira clínica ou institucional, hospitalar, enfim, mas sempre focado nos comportamentos, nessa relação entre o comportamento, a questão cognitiva, e, de certa maneira, de forma assim também bem superficial, a psicologia, então, atuaria nos comportamentos, né? Reestruturando essa maneira de pensar, esse modo de agir, para resolver, então, algumas questões ligadas especificamente a esse tipo de comportamento. A psicanálise, por outro lado, embora também tenha uma parte em que trabalha com os comportamentos, a gente se dedica especificamente ao inconsciente, que seria justamente isso que eu acabei de citar. Isso que faz com que a gente se sinta, perceba os alunos mais agitados, mais agressivos ou mais ausentes, e que também causa isso, e que também é muito aparente em nós, né? Então, esse inconsciente, que seria aquilo que comanda, que governa, então, as nossas vidas, é a base da psicanálise. E a partir disso, então, que Freud vai construir toda a sua estrutura. E, inicialmente, a psicologia, assim como a psicanálise, passou já a ser abordada nas várias áreas, também no campo educacional, mas lá na década de 50, mais pontualmente falando, aqui no Brasil, a visão que se tinha, mesmo usando da psicanálise e da psicologia, era aquela de tentar resolver os problemas relacionados às crianças, chamadas de crianças-problema. Então, via-se que aquelas crianças que tinham qualquer tipo de problemas no seu desempenho escolar deveriam ser, então, curadas, tratadas para que pudessem aprender. E também, graças às contribuições da psicanálise, no decorrer desse tempo, foi se percebendo que, na verdade, existem distinções entre as crianças ditas problemas, aquelas crianças que têm dificuldades de aprender,
né? E hoje em dia a gente fala muito sobre educação inclusiva, enfim, e isso tem um início lá nessa época, então lá no início da década de 50 aqui no Brasil, de maneira mais enfática. Atualmente, com a evolução dos estudos, com a continuidade dos estudos, a gente sabe que a psicanálise, então, vai se dedicar nesse campo específico da educação aos estudos do inconsciente, de que maneira que essa subjetividade influencia, então, no modo como a criança aprende e no modo como a criança ou o professor ensina. Uma primeira provocação, então, seria de que nem tudo aquilo que eu ensino, o meu aluno aprende, né? E essa provocação vem de uma questão muito específica, que seria justamente como é que se aprende. Então, uma das primeiras contribuições aí da psicanálise poderia se voltar para isso, considerando, então, de que nós aprendemos, de modo geral, mas falando aqui das crianças, a partir daquilo que nos motiva a buscar o conhecimento. Então, na prática, a gente ouve as falas de professores dizendo, até pais mesmo, dizendo, essa criança não tem jeito, eu ensino de toda maneira, ela não aprende, não sei o que acontece, ela deve ter algum problema. E aí acaba que, mesmo na escola, essas crianças passam, então, a receber alguns rótulos. E esses rótulos que permeiam toda a nossa relação social aí, na escola, acontece de uma maneira muito cruel, porque quando a criança não responde aquelas demandas, aquilo que é esperado pelo professor, pela escola, que vai desde as notas, mas também do comportamento, né, de dizer que esse é um bom menino, um bom aluno, quando isso não acontece, essas crianças são taxadas, então, de criança problema, acaba que, justamente por não se saber o que fazer, essas crianças acabam em clínicas psiquiátricas, e de maneira, assim, deliberada mesmo, acabam, então, sendo medicadas, e isso tudo acaba resultando numa corrente em que causa muito mais neurose do que realmente promove a educação. Então, considerando essa primeira parte, sobre a visão da psicanálise, a gente poderia colocar inicialmente, e depois deve ser revisto, que uma outra contribuição da psicanálise, então, seria agir de modo profilático a essas neuroses. Então, o professor estaria munido, então, de um certo poder, vou chamar assim, e poder, porque quem atribui esse poder é a criança que atribui ao professor, e esse poder de poder canalizar essas energias todas que vêm em forma de agressividade, de não aprendizagem, justamente para o processo de aprendizagem. No entanto, como, mais uma vez, lembrando a fala da Débora, esses professores não encontram um lugar para que eles mesmos sejam escutados. Portanto, como eu posso ensinar algo a alguém se eu ainda não aprendi? Ou como eu posso cuidar de alguém, e aqui eu falo cuidar não como o papel do professor, né, trazendo um pouco para a linguagem da psicanálise, como que eu posso cuidar ou tratar de alguém se eu também estou enfermo, estou adoecido? Então, essa primeira visão de que a psicanálise pode servir como profilaxia, já nos traz, então, um certo norte para que a gente pense, inclusive, como que está sendo o nosso fazer em relação a essa criança que não está aprendendo? Ou como está sendo o nosso comportamento com essa criança que não para ou que não sabe se comportar? Lógico que essa é apenas uma das visões, né, das formas de poder pensar a educação e essa nova realidade, mas, ao meu ver, a psicanálise traz justamente a possibilidade de enxergar que algumas questões estão para além do currículo, logo eu preciso também sair da sala de aula, como num grupo como esse, para que eu possa me munir de ferramentas, para que eu possa estar realmente embasado e tentar lidar com esse novo desafio da educação. E eu digo tentar porque o Freud dizia que educar, assim como analisar e governar, são as profissões ou os fazeres impossíveis de se acontecer. Justamente porque sempre vai ter algo na educação que vai falhar. Sempre vai ter algo no ato de governar que vai falhar. Então, de alguma maneira, a gente precisa, pelo menos, tentar. E a gente percebe que o tentar tem sido baseado, ultimamente, em técnicas de improvisação, né? Como alguns professores dizem, mas eu não consegui fazer na internet, mandei um videozinho mesmo, eles responderam um questionário. Eu não consegui ter a atenção das crianças, então a gente foi lá para o pátio e aí a gente conversou um pouco sobre as árvores. Acaba que o que eu tenho percebido
que nesse momento que a gente passou, esse tempo que a gente passou de pandemia, perdeu-se muito, então, do que é o teórico, do que é o embasamento necessário para um fazer que seja consciente, né? E que realmente seja significativo no sentido de transformar essa nova situação em algo que seja, então, producente de maneira social. E para falar sobre essa questão do producente, então, eu gostaria de abordar aqui de maneira, lógico, bem en passant, justamente por se tratar do tamanho dessa discussão, não tem como a gente abordar isso tudo. Então, a professora disse que a intenção seria fazer uma introdução com alguns termos relacionados ao texto que eu já escrevi, que são introdutórios da psicanálise, e lógico que não vai dar tempo da gente se aprofundar em nenhum deles, então eu separei alguns aqui que são, ao meu ver, fundamentais para essa primeira conversa, e vou discorrendo sobre isso. Se durante a minha fala algo seja necessário ser dito, fiquem à vontade, por favor. Bom, então, falando da psicanálise, a gente sempre vai se remeter ao Freud, que originalmente ele era estudante de medicina, e durante os seus estudos iniciais na medicina ele já se interessou pela neurologia, se formou como neurologista, mas ele sempre foi contra aquela forma de se fazer ciência, que descartava vários pontos que ele considerava como importantes. Então, ele começou a perceber que os tratamentos clínicos eram muito pautados em sintomas, e então a gente deveria tratar esses sintomas. Ou, na prática, seria, você está com dor de cabeça, te dou um remédio para a sua dor de cabeça. E realmente isso tem todo fundamento, mas não só isso, porque se você trata apenas o sintoma, você não está buscando a causa. Então, ele se dedicou a buscar as causas dessas doenças, que naquela época, lá, final do século XIX, a doença que estava em destaque era a chamada histeria. Histeria, que vem de hister, e hister é uma palavra grega que significa útero. Então, naquele tempo, a histeria era uma doença relacionada às mulheres. As pessoas acreditavam-se, então, que as mulheres somente poderiam ser histéricas, porque só elas tinham útero. Então, era uma doença que se localizava no corpo das mulheres. Lógico que isso é uma visão machista, patriarcal, enfim. E hoje em dia a discussão já evoluiu muito, e inclusive alguns termos muito específicos da psicanálise já são discutidos, como o complexo de Édipo, a inveja do pênis, enfim. A gente não vai se delongar nisso, mas tratando então desse questionamento que Freud tinha, ele passa, então, a desenvolver muitos estudos que duraram mais de 40 anos, dedicou a vida inteira a isso. E aqui eu quero trazer uma observação importante relacionada ao grupo lá na aula de mestrado, onde foi dito, professor, a respeito das condições que são fundamentais para que a gente possa analisar um indivíduo, né? Então, quando você diz, aquele sujeito é desinteressado, é importante que a gente perceba o que está causando essa fuga do interesse, porque, digamos que um aluno seja desinteressado, no mínimo ele tem interesse em alguma outra coisa. Então, a gente deveria estudar qual é o contexto que essa pessoa vive, o que ele está enfrentando, o que ele está passando, para daí, então, a gente poder tentar analisar de uma maneira geral. Freud, por exemplo, é considerado um gênio, um dos principais pensadores da sua época, enfim, mas desde muito criança ele teve a possibilidade somente de estudar. E ele era de uma família muito grande e somente ele tinha um quarto onde ele poderia estudar em silêncio, enfim, ele teve condição de poder se tornar quem ele se tornou. Talvez, se ele vivesse no dia de hoje, não sei se isso seria possível, mas pensando nessas condições, eu acredito que também vai... além das condições, a maneira como a gente usufrui dessas condições, né? Bom, durante esses seus estudos, o Freud iniciou, então, pensando que existia uma personalidade por trás de cada indivíduo, que dizia, então, os porquês daquele modo de agir, de pensar, de se comportar no mundo. E a partir, então, dessas reflexões, ele foi elaborando diversas teorias, sempre uma interligada à outra, numa maneira de continuidade dos seus estudos. Ele reviu muitas das coisas que ele escreveu. Então, esse movimento de voltar ao que tinha dito, entender que aquilo não tinha todo o fundamento, eu acho que é fundamental quando a gente fala, por exemplo, de como que vai ser esse modelo do grupo do GPI-TEC aqui, né, de terem outras pessoas, da gente também poder divulgar aquilo que a gente estuda, enfim. Então, como uma primeira teoria, uma das mais, vamos considerar... aquela que inaugura a teoria de Freud, foi publicada oficialmente em 1900,
no livro A Interpretação dos Sonhos. Esse livro ficou pronto em 1899, mas o próprio Freud fez questão de que ele fosse publicado e fosse, então, divulgado a partir de 1900, porque ele acreditava, de uma maneira até arrogante, vamos pensar assim, de que aquilo que ele estava se dedicando a estudar ia mudar o modo das pessoas pensarem sobre a individualidade, a personalidade, as relações, e aqui no nosso caso, a maneira como a pessoa ensina e como se aprende, quais são os métodos que podem ser mais viáveis para isso. A sua primeira teoria, então, ele postulou a existência de 3 instâncias, vamos chamar de 3 lugares psíquicos, né? Em que ele chamou, então, de inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Para ilustrar isso, ele usou a imagem de um iceberg. Também, e essa imagem não é à toa, né? Ele vivia num lugar que, nas suas viagens, era natural encontrar com um iceberg, e ele fazia essas relações. Toda a sua teoria é ligada a isso, a metáforas, a exemplos do cotidiano, para poder, então, traduzir a sua teoria. Nessa primeira teoria, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, então foi onde ele definiu que consciente é tudo aquilo que a gente consegue pensar nesse momento, como característica a gente pode falar da percepção, né? Eu sei quem eu sou, estou aqui nesse momento. O pré-consciente seria aquilo que é acessível pela consciência, mas que está num lugar abaixo do que é consciente, vamos chamar assim. E o inconsciente, que seria a maior das instâncias, é algo que não é acessível de maneira intencional, que se manifestaria, então, através de alguns sinais, por exemplo, sonhos, atos falhos, esquecimentos, comportamentos agressivos ou passivos em excesso, e uma série de outras características, então, que seriam, então, uma espécie da fala do inconsciente. A gente chama isso de primeira tópica da estrutura da personalidade de Freud. Avançando, então, nos estudos, ele, então, desenvolve um segundo modelo, em que foi chamado de id, ego e superego, onde, de maneira parecida com essa primeira instância, o id agora seria, então, aquilo tudo que contém uma energia libidinal. Libidinal vem de sexual, e primeiro é importante a gente separar que sexual, para Freud, não é genital, né? Sexual seria, então, o modo como o seu desejo age através do seu corpo na interação com o meio, com o outro, enfim. Então, essa segunda tópica, iniciando pelo id, traria, então, que nós temos todos uma origem primitiva de energia pulsional que, na escala evolutiva, se manteve em todos nós, mas que ela fica numa área onde, primeiramente, foi chamado de inconsciente. Então, todos nós temos uma propensão a um comportamento, de certa forma, agressivo e não violento, né? Agressivo e sexual. Mais uma vez aqui, o sexual relacionado a quem nós somos diante disso tudo que está diante de nós aqui no mundo externo. Então, tinha o id, o superego e o ego. O ego representaria, então, aquilo que seria consciente, o eu, né? Então, eu ajo dessa maneira, eu escolho fazer dessa forma, enfim. E o superego seria uma espécie de um filtro, de um sensor, que está ligado muito à moral, daquilo que eu devo ou não fazer. Então, de modo bem simplista, seria como se, originalmente, nós tivemos essa energia pulsional, que é o id, ela vem até o ego, e a nossa vontade é de fazer de tal forma. Mas como nós temos, então, essa instância que nos equilibra, que nos censura, que é o superego, então a gente evita de falar algumas coisas, a gente evita de fazer algumas coisas. Só que, claro, que quando a gente evita isso, a gente está censurando algo que é natural nosso. Então, isso vai se manifestar, segundo Freud, através dos sintomas, né? Que pode vir de várias maneiras: o pânico, depressão, ansiedade, obsessão, enfim. Eu fiz uma colinha, peço licença aqui, tá bom? Na continuidade, então, sobre a fase do desenvolvimento da personalidade, o Freud cunhou um termo que é o desenvolvimento libidinal, ou psicossexual, que foi, então, o seu conteúdo mais polêmico e que até hoje causa ainda muita discussão, muito debate, e o que eu acho muito positivo, que é justamente aquela em que ele traça as fases do desenvolvimento do indivíduo,
em 5 fases, que se inicia a partir do seu nascimento. Então, para o Freud, todos nós passaríamos, então, por essas 5 fases, que seria a oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência e a fase genital. Então, todos nós nasceríamos, então, com uma predisposição a satisfazer nossos desejos, certo? Então, esse desejo viria lá do id. A gente nasce com uma pulsão de vida. Em algumas religiões, eles chamam isso de alma, de espírito, de sopro de vida. Na psicanálise, a gente tem uma colocação mais específica justamente para se montar essa teoria. Então, essa pulsão de vida, essa pulsão que nos move, que nos impulsiona realmente a buscar satisfação, encontraria sua satisfação primeira na boca. Por isso que o bebê, quando nasce, já nasce com essa capacidade inata de sugar, né? Quer dizer, pelo menos alguns, né? Alguns não, como o meu filho que nasceu com uma questão, ele não tinha essa capacidade de sugar. Mas, vamos falar de uma questão típica, essa criança, até por volta de 1 ano a 1 ano e meio, ela teria toda a sua necessidade satisfeita através da boca. Então, se a criança está com fome, ela chora, e isso traz o outro até ela. Seria, então, o início de uma linguagem aí. Se ela está com algum tipo de mal-estar, com dor, com fome, com sono, assustada, ela chora, e aí ela ganha um colo. Muitas vezes, especialmente o recém-nascido, quando chora, ele ganha o peito, e isso traz para ele um alívio, uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Então, essa fase oral, a gente pressupõe que todas as suas satisfações estariam voltadas, então, estariam concentradas na boca, no ato de sugar, especialmente. Mas também colocando coisas na boca, a gente sabe que a criança, depois de alguns meses, tudo que pega, leva até a boca. Essa seria, então, a explicação psicanalítica para esse movimento. A partir de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos de idade, aproximadamente, claro que não é definido isso, né? Vai depender de todo o seu contexto, considerando que esse desenvolvimento aconteça de maneira saudável, e entre os 2 e 3 anos, a criança entra, então, na fase anal. Anal, justamente porque existe um prazer, segundo os estudos do Freud e continuados por outros analistas, um prazer em reter e expulsar as fezes. A criança sente prazer em ter o controle de alguma coisa. Ela não consegue ter um controle de uma situação, por exemplo, mas ela consegue, então, passar a desenvolver um controle do seu próprio corpo. Então, é normal que nessa idade as crianças gostem de brincar, mesmo com o cocô, né? Quando você ouve alguma história que parece absurda, que a criança brincou com as fezes, nossa, que horrível. Na verdade, ela está tentando entender, fui eu que produzi isso. Por isso que é indicado nessa idade as crianças brincarem com massinha de modelar, com argila, com modelagem de arame, enfim, porque isso ajuda essa criança a elaborar essa sua capacidade de reter ou de expulsar alguma coisa do seu corpo, e de maneira natural e saudável, se isso acontecer, ela vai conseguir controlar, por exemplo, o choro, ela vai conseguir esperar um momento dela, sei lá, agora não é hora disso, agora é hora daquilo. A gente tem que, nesses 2 pontos, aliás, em todos eles, existem características e objetivos, e eu já vou tratar disso. Na fase seguinte, então, que seria a fálica, essa criança que, em média, de 3 a 5 anos, ela teria, então, uma identificação do seu próprio genital, então ela sente prazer mesmo, é natural pegar nessa fase as crianças no momento masturbatório, né, literalmente, as crianças mexem no seu genital porque sentem prazer, e lógico que esse prazer não está nem próximo do prazer adulto, a gente não está falando desse tipo de prazer, é um prazer no sentido de satisfação, né, e não uma demanda por um parceiro, não é isso. Então, a gente pode dizer que nessa fase oral, anal e fálica, é um prazer autoerótico, onde a criança encontra isso nela mesma. Ela está se descobrindo como um indivíduo nesse mundo. Então, essa fase iria dos 3 aos 5 anos, e com essa identificação do seu genital, a criança busca também, de maneira inconsciente, uma identificação com o seu genitor ou seu cuidador primeiro do mesmo sexo. Então, para Freud, seria nessa idade em que as crianças criariam, então, o que se chamam, de algumas áreas, de orientação sexual, né?
cada um tem um nome, eu não acho que nenhum dos nomes é errado, embora algumas colocações sejam absurdas. Essa seria a teoria do Freud, que nesse momento a gente se identifica com o pai ou com a mãe, e a partir dessa idade, por mais tardar 5 anos, a personalidade do indivíduo relacionado à sexualidade já está definida, não volta mais atrás. Pode ser que sim, uma criança, por exemplo, pode ser impelida, obrigada a se comportar de maneira diferente àquela que ela escolheu como identificação, mas aí isso vai gerar outros problemas que depois a gente pode tratar. Bom, a partir dos 5 anos, chegando nos 6 anos, até mais ou menos os 12 anos, que seria então a idade oficial da adolescência, aí é um período de latência. A criança não busca mais satisfação no próprio corpo. Ela vai buscar, então, agora que ela já tem uma capacidade de reflexão, de análise, de crítica, claro que limitada, né, como todos nós, mas limitada à sua idade, ela vai buscar, então, conhecimento. Então, essa seria a idade propícia para que tudo que ela puder aprender nesse momento fosse, então, oferecido a ela. Por isso, realmente é uma pena que a gente fique focado ao currículo na escola, né? A gente sabe que o currículo não prepara para a vida, né? Mal prepara para o mercado de trabalho. Por isso, essa nossa tentativa aqui de discutir novas possibilidades de pensar a educação. Então, considerando todas essas fases, a gente chega, então, à fase genital, que seria a partir dos 12 anos, e aí sim, a criança já vai ter o interesse, o adolescente, na relação sexual, propriamente dito, o seu corpo se transforma, ele começa a observar o corpo do outro, começa, então, a acontecer as trocas de carícia, já é necessário a presença desse outro, os primeiros namoradinhas aparecem, e essa fase genital vai durar, então, por toda a vida do ser humano, do indivíduo. Bom, não é indivíduo, para a psicanálise a gente chama de sujeito, porque a gente considera que ninguém é um indivíduo, né? Se fosse um indivíduo, a gente seria completo, e como a gente viu só por essas fases aqui do desenvolvimento, a gente precisa do outro para poder se compor, se constituir. Então, esse sujeito, que passa por essas fases todas, ele teria, então, como o seu motor, essa energia libidinal de sexual, como eu falei ali atrás, buscando sempre o prazer, sempre se satisfazer, e, por outro lado, evitar o seu desprazer. Então, enquanto uma criança está aprendendo, um adolescente, ou mesmo nós aqui estamos aprendendo, a gente só se dedica a isso se a gente conseguir entender que existe, então, algo que vem como uma espécie de recompensa, que é o prazer. Porque estudar só é bom quando a gente já aprendeu, quando a gente já absorveu. Na prática é cansativo estudar, a gente precisa se dedicar, precisa deixar de fazer outras coisas. Então, nesse ato de estudar, a gente já pode localizar, então, vamos chamar esse terceiro ponto importante do desenvolvimento da personalidade, que é essa busca pela satisfação ou pelo prazer e a tentativa de se evitar esse desprazer. Então, nessa relação, a gente vai se levando até o final da vida. E no meio do caminho, surgem os sintomas, o mal-estar, as doenças, enfim. Bom, para finalizar essa parte do desenvolvimento, que eu acabei de dizer, então, as características dessas fases, então, o prazer na fase oral estaria concentrado na boca, e o objetivo, então, seria o desmame. Na fase a fase anal, que seria de 2 a 3 anos, as características, então, seriam essa retenção e a expulsão das fezes, inicialmente. Então, o objetivo seria o desfraude. Na fase fálica, onde vem já a estimulação genital, o objetivo seria justamente essa definição pela identificação com o seu genitor do mesmo sexo. Ou, aliás, com o seu genitor. Vai depender daquele que predomina. Porque a gente pode, como um menino, uma criança do sexo masculino, se identificar com a mãe, com a tia, enfim. Esse é um assunto um pouco mais profundo, mas é possível que isso aconteça. Já na latência, que é aquela fase em que, então, a criança se dedica mais ao conhecimento, à busca de aprender, enfim, o ideal seria justamente que a criança se dedicasse a aprender, especialmente no estudo escolar, organizado, centrado, porque é nesse momento em que, segundo Freud, vão se desenvolver, então, os mecanismos de defesa. Porque, como a gente disse, como eu disse ali atrás, se a gente tem uma fonte de energia que não é controlada por nós,
A gente precisa criar mecanismos de defesa para poder controlar essa energia. Senão, a gente fica bravo com alguém, alguém te fecha no trânsito, você desce e mata a pessoa. Isso acontece. A gente diria que essa pessoa está com a energia, com o id dela, está dominando a vida dessa pessoa. Assim como a gente também poderia sair por aí nu ou agarrando as pessoas, porque a nossa energia sexual poderia falar mais alto. Então, nesse momento, entre os 6 e 12 anos, a criança aprende a criar esses mecanismos de defesa, como, por exemplo, quando você fala assim, eu estou falando com ele está fazendo de conta que não está nem me ouvindo. Isso é um mecanismo de defesa também. Ele pode negar o que você ensinou, ele pode sublimar o que você ensinou. Enfim, existe uma série de mecanismos que são desenvolvidos nesse momento e que para a psicanálise e para o estudo, para a educação, psicanálise e educação, a principal dela seria a sublimação. O principal dos mecanismos de defesa seria a sublimação. Bom, para finalizar ali, na fase genital, então, essas relações vão buscar parceiros, essas crianças vão buscar parceiros, e o objetivo, então, seria desenvolver a sua maturação sexual, definir a modo como ele vai agir com o outro e com o seu corpo, agora de maneira propriamente dita sexual, né? A gente sabe que, especialmente em lugares onde não há essa educação, dos 6 aos 12 anos especialmente, claro que a inicial também, muitas meninas, por exemplo, engravidam, porque os meninos não foram educados para isso, né? Não teve educação sexual, as meninas também não, e acaba acontecendo, então, de muitas meninas engravidarem, especialmente em lugares mais afastados, como no interior dos países, nas regiões periféricas, enfim. Essa seria uma das consequências de um desenvolvimento da personalidade não saudável, seria isso. Bom, essas informações todas são muito importantes, mas elas servem mais para a compreensão do que a gente está falando aqui e menos para intervir, propriamente dito, no dia a dia da escola. Afinal de contas, para isso seria necessário, então, uma formação psicanalítica, para que a gente pudesse, então, manusear, vamos dizer assim, organizar o modo de agir com essas crianças, com esses alunos. Mas, então, pensando nessa maneira de agir e de pensar da psicanálise em relação à educação, a gente poderia pensar, então, sobre uma questão específica, que é o que é que a gente busca quando a gente quer aprender algo. Como eu disse há pouco, a gente busca uma satisfação, a gente busca um prazer, de alguma maneira, que seja uma questão de título, de posição social, ou mesmo para se sentir mais sábio, sabendo mais, a gente sempre vai buscar algo. Com as crianças não é diferente. Por isso que no processo de aprendizagem, mais especificamente dito, é importante que a gente pense o que é que motiva, primeiro, a mim, para ensinar as crianças, e o que motiva essas crianças agora, no período pós-pandemia, depois de sair da tela do computador, a virem para a escola. A gente sabe que a primeira resposta é nada motiva as crianças, elas são obrigadas a virem para a escola. Seus pais obrigam que elas venham. Mas não é verdade. Talvez ir até a escola pode ser. Mas para aprender, a criança precisa se sentir motivada. E a gente sabe que motivo cada um vai ter o seu. Mas, de modo geral, se a gente considera o inconsciente dessas crianças, todas elas teriam um inconsciente. Então, pautado nesse primeiro ponto do inconsciente, a gente consegue pensar novas formas de agir com as crianças. Eu vou dar um exemplo prático. Numa experiência que eu tive na escola, na turma de 5 anos, as crianças não poderiam falar pênis nem vagina. Não poderiam falar. Pipi e perereca, pepeca, enfim, não sei. Porque os pais não gostariam disso, foi essa a informação que eu tive. Os pais não gostariam de que as crianças ficassem falando sobre esse assunto, fala logo esse nome e tá tudo bem. Então, a questão da sexualidade é negada nas crianças pela grande maioria dos adultos que não estudam sobre essa teoria, né? Então, a gente não considera que uma criança possa ter sexualidade, o contrário do que Freud disse. Numa situação, então, que a gente foi tratar sobre as emoções, falando sobre o amor, surgiu várias piadinhas entre as crianças, e num dado momento eu consegui registrar numa foto, infelizmente não consegui separar aqui, 2 meninas de 5 anos, uma estava puxando a outra para dar um beijo, né, nessa segunda menina. A segunda menina se desviava desse beijo, mas se desviava fazendo um biquinho, como quem queria muito receber esse beijo. E eu consegui fotografar isso.
Isso é uma expressão do que Freud disse. Isso é a sexualidade infantil. Claro que ela não tinha ali o objetivo de sentir um prazer beijando, nem nada disso, mas ela estava se expressando com o seu corpo e interagindo com um outro corpo, assim como o dela. E numa educação tradicional, a gente teria então uma atitude de repreensão desse ato. Não faça isso, que coisa feia, não pode fazer isso, senão você não vai para o céu, vai ficar de castigo, eu não gosto, isso é feio. Essas são as reações. E foi essa a reação da professora regente nesse dia. Ela chamou a atenção dizendo que isso era feio, que não se deveria fazer. Bom, se a gente estiver pautado pela psicanálise, a gente sabe que as crianças se entendem, as crianças conseguem se resolver entre elas nesse sentido. Ela pode dizer, eu não quero, eu não sai para lá, mas a gente sente a necessidade de controlar o corpo da criança. Se a gente vê uma criança, como a gente falou, naquela fase masturbatória do genital, uma criança se masturbando, a gente ouve frases como, tira a mão daí, sua mão está suja, seu dedo vai cair, você não pode mexer aí. E isso causa um terrível engano, né? Isso causa consequências terríveis para a idade adulta. Porque como eu não posso mexer no meu próprio corpo e sentir prazer com ele, qual seria, então, uma atitude? Ao invés disso, se você for mãe dessa criança ou pai, o ideal seria manter as unhas da criança sempre curta e limpa, porque ela vai se tocar. E segundo, é compreender que ela está lidando com o seu próprio corpo. E se ela não está no espaço público, não está na presença de outras pessoas, está tudo muito bem resolvido. Em algum momento isso vai parar. Então, claro que para a gente poder ter esse tipo de reação, né, que é uma reação não agressiva, a gente precisa, então, entender essa teoria e concordar com ela, o que já é uma outra caminhada também. Bom, esse monte de energia que existe dentro da gente, que vai sendo organizado com o passar dos anos, na escola, o professor teria um papel muito específico, que seria o de ajudar a catalisar essa energia e destinar essa energia para os estudos. Isso Freud chamou, então, de sublimação, que seria justamente transformar isso, que seria de origem sexual, né, em algo não sexual. Pode ser, no caso das crianças, estudando, mas também correndo, brincando, nós adultos, trabalhando, praticando um esporte. O que acontece é que muitas vezes a gente busca outros caminhos. Quer ver um exemplo? A gente fica ansioso e vai comer muito. Compulsão, vou comer chocolate, eu preciso de chocolate, eu preciso de prazer. Ou a gente é compulsivo em outras áreas, como gastar, comprar, transar, falar, né? Tudo que vem nesse excesso, o excesso seria aquilo que está além do necessário, pode ser visto como uma compulsão e uma maneira de esvaziar essa energia que não está sendo trabalhada suficientemente bem. Então, se o professor teria esse trabalho de ajudar o aluno a sublimar essa energia, primeiro ele precisa conhecer um pouco sobre o que é sublimar, o que é essa energia, e é isso que a gente está tentando fazer um pouco aqui. Então, nas palavras de uma autora que eu gosto muito, que é uma professora brasileira, a Maria Cristina Kupfer, ela diz que a sublimação é uma pulsão, né, essa energia, e que quando é derivada para um alvo não sexual, ela visa objetivos sempre socialmente valorizados. Então, na prática, seria assim, nós somos animais, sim, racionais, aí tem uma discussão, né, na psicanálise, mas nós somos animais que, por termos essa origem primitiva de energia, e que para a gente viver em sociedade, a gente precisa aprender a conter essa energia, senão a gente não vai ser socialmente aceito. Então, para isso, a gente precisa ser educado, primeiramente na nossa casa, de uma educação familiar, e depois, numa idade já o mais rápido possível, segundo Freud, na escola. Só que a educação da escola não é a educação familiar. O que a gente deve buscar, né, ensinar na escola, são outros fatores, outro conjunto de saberes que não é possível ser ensinado pelos pais. Bom, mas como a gente faz isso se a criança está saindo desse espaço seguro da sua família e vindo para um lugar totalmente aterrador, assustado? A gente pensa assim, como eu vou aprender a dividir o meu brinquedo se até hoje o brinquedo era só meu? Aí chega na escola, o professor fala, tem que dividir o brinquedo com o coleguinha,
Não tem que dividir o brinquedo com o coleguinha, o brinquedo é dele, né? Ele tem que aprender que dividir é bom, aí é outra coisa. Em algum momento ele vai querer o brinquedo do colega e aí ele vai entender que existe a troca. Aí entra a mediação do professor. Mas não que a gente deva impor essas questões ao aluno, à criança, especialmente, né? E a gente sabe disso porque a gente entende que esse ato de aprender, tanto trocar ou se comportar, como é o que a gente quer na escola com o aluno, esse ato de aprender sempre vai pressupor a existência do outro, sempre. Isoladamente, sozinhos, a gente não aprende. Não aprende. A gente pode imitar, a gente pode tentar fazer, mas isso não é aprender. Imitação não é aprendizagem, pelo menos não segundo essa linha de raciocínio. Então, se a gente pensa sobre isso, a gente pensa o que é aprender, a gente deve trazer uma outra provocação e uma outra palavra importante para a psicanálise, especialmente para a psicanálise aplicada à educação, que é não só ensinar, mas transmitir. E o transmitir aqui, eu gosto de um exemplo de um professor também, um analista, que chama Rinaldo Voltolini, que diz o seguinte, quando eu ensino alguém, eu estou falando para ela, ó, é assim que se faz tal coisa. Então, se você for ensinar a usar um equipamento ou fazer uma conta, é só você dar aquele passo a passo, acompanhar esse indivíduo, corrigir se necessário, e ele aprendeu. A transmissão seria como um vírus, a gente estava falando de pandemia, então o vírus, eu não preciso chegar até você para te transmitir esse vírus. Se eu estiver próximo de você, não tomar os cuidados, você pode adquirir esse vírus, e aí ele vai se manifestar em você, e vai se manifestar de maneira diferente do que se manifestou em mim. Então, quando eu transmito, essa é a parte inconsciente da educação. A transmissão é algo que não depende da minha consciência docente, que não depende daquilo que eu deliberadamente ofereço para o aluno. A transmissão acontece independente das minhas intenções. Então, vamos dar mais um exemplo prático. Eu estou ensinando sobre determinada matéria e a criança não aprende, o aluno não está conseguindo compreender. Ou o grupo de alunos, ou um aluno, não importa. Então, eu penso numa maneira prática, sei lá, eu faço uma música, eu vou dar um exemplo lá fora, eu mostro um vídeo, e aí a criança aprende. Eu estou ensinando, estou pensando em métodos de ensinar essa criança. Eu preciso que ela aprenda. Mas talvez ela vai seguir aquilo que eu estou passando para ela, por aquilo que eu transmito como o meu jeito de falar, meu jeito de andar. Por exemplo, eu sou homem, e o homem na educação infantil tem um papel muito específico também nessa formação, né, da criança. Então, porque ele é homem, eu gosto mais dele, porque talvez eu tenha uma relação com ele que eu tenha próximo com o meu pai, porque ele usa uma roupa de determinada maneira e isso me faz querer saber mais dele, porque ele canta, eu gosto mais dele. Sabe quando o seu filho ou alguma criança diz, eu gosto mais do professor de artes, porque ele deixa a gente responder a chamada com um meme. Olha que lindo. Esse professor está ensinando, mas ele também está transmitindo. E agora a minha filha, por exemplo, que tem 11 anos, ela começou a gostar de uma série lá de ciências, não sei o que, por causa do professor. Então isso o professor não ensinou, mas ele falou de alguma maneira para ela, que não foi através da palavra, ela captou essa mensagem e ressignificou. Como isso aconteceu? Ele foi com uma camisa escrito o nome da série, ela anotou no caderno, porque ela gosta do professor, acha ele bonito, acha ele legal, não sei o quê, e chegou em casa, ela foi pesquisar. Esse professor ensinou essa criança que é possível aprender ciência para além da sala de aula. Ele está ensinando e ele está transmitindo saber também, transmitindo conhecimento. Essa seria a função, a missão do professor, transmitir de maneira consciente, se é que isso é possível, né? Bom, então, para que isso aconteça, a gente também tem que considerar um outro fenômeno da psicanálise, que é fundamental para a gente compreender isso, que é essa transferência. A transferência é isso mesmo, é atribuir sentido, né, ou valor para uma outra pessoa ou para uma figura, enfim, pode inclusive ser transferir para uma condição social, enfim, determinado valor. Então, por exemplo, considerando o papel dos primeiros cuidadores, que são nossos pais, ou aqueles que nos cuidaram,
quando a gente vai para a escola, no início da infância e tudo mais, de uma maneira inconsciente também, sempre inconsciente, a gente atribui a esses adultos da escola, que somos nós, professores, o valor, o poder, entre aspas, dos nossos pais. Então, seria como se eles fossem os nossos cuidadores substitutos. Claro que não é o nosso papel, não é substituir os pais. Essa é a visão infantil. Para nós, professores, o que a gente tem que ter em conta é que, primeiro, esse processo é inconsciente, a criança não tem controle disso, de gostar ou não do professor, e que, segundo, o nosso trabalho não é se apoderar desse valor que a criança nos deu para impor o nosso desejo de professor. Então, por exemplo, uma criança não para quieta. Então, eu acredito que é uma piada que eu ouvi. Nossa, essa criança não para quieta, o que ela tem? Daí a mãe responde, ela tem 3 anos. Claro que ela não vai parar quieta. A criança não deve ficar quieta, senão tem alguma coisa errada. Se você quer impor o seu desejo, porque você não tem ferramentas para trabalhar com essa energia que está sendo manifesta, você vai querer que a criança pare quieta, que ela fale baixo, que cada um levante a mão para falar na sua vez, com 3, com 4 anos, 5 anos, né? Já está fadado a dar errado. Você pode conseguir ensinar. Provavelmente você vai conseguir, mas está sendo mais uma imposição do seu desejo do que um despertar da motivação dessa criança para aprender. Você está transmitindo coisas que você não está percebendo, como um autoritarismo, né? Você pode estar criando aí um termo que, inclusive, vem da teoria crítica, essa autoridade, essa personalidade autoritária, enfim. Existe uma série de consequências que, se a gente não tem esse conhecimento da transferência, a gente corre o risco de sofrer um pouco mais para lidar com essas questões. Então, a transferência deliberadamente seria isso. Aliás, de maneira mais pontual, seria isso. Eu atribuo valor e sentido a uma outra pessoa que, naquele momento, substitui alguém que, para mim, tem valor ou não, como os meus pais. Bom, então, é importante que, para fechar essa parte, a gente tenha consciência de que a gente educa para além daquilo que propositadamente a gente oferece para os alunos. E é esse o caminho de se pensar a psicanálise na pedagogia, na educação. E aqui eu quero fazer um outro paralelo. A gente pensa a psicanálise... Só um pouquinho e volta. Vou te dar mais uns 5 minutinhos daí para você, tá? Para encerrar, para a gente poder conversar. Daí Ok, estou no final mesmo, professor. Tá, beleza. Para pensar a psicanálise, então, além da gente ter que se aprofundar então, nos estudos teóricos, nos debates, no estudo, na autoanálise, o que seria fundamental, a gente faz uma diferenciação entre a educação, né, que seria, então, um campo, né, um fato cultural, faz uma diferenciação da pedagogia, que daí já seria uma prática social, e da psicanálise, que é uma das ciências possíveis, né, que podem ser usadas, capazes de pensar a educação. Então, a gente pensa primeiro a educação e não a pedagogia, justamente porque a pedagogia busca aquilo que é do controle. A gente tem que ensinar a criança a aprender, né? A gente precisa ensinar isso para a criança. Como que eu conduzo essa criança no caminho da aprendizagem? Já a psicanálise pensa justamente o contrário. É possível pensar num lugar onde não está esse controle. Justamente nesse lugar de descontrole, que seria o inconsciente, é onde eu devo pensar novas possibilidades de educação. E essas novas possibilidades devem ser, essa nova possibilidade, essa outra possibilidade, sempre em paralelo, para somar, claro, com todas as outras possibilidades que a gente tem de teoria. Então, a psicanálise teria, então, a ideia de tomar aquilo que é do incontrolável, né, como essas questões inconscientes, para educar além daquilo que é esperado ou que é planejado na sala de aula. A gente entende, então, que nesse processo a gente deveria pensar numa situação educativa, né, que vai estar sempre presente nesse processo, algo que a gente não vai dar conta, que não é governável. A gente pode pensar, por exemplo, num exemplo de irmãos que cresceram numa mesma família e têm personalidades diferentes. Essa seria uma das explicações, a psicanálise traria uma dessas explicações. Eu acho que uma última observação também seria pensar, uma das grandes tarefas da educação, né, para Freud, então seria justamente a partir do que aconteceu no passado, ou seja, então,
daquilo que aconteceu na vida desses alunos, a gente poder manter sempre uma porta aberta para o futuro. Então, entender que, apesar daquilo que aconteceu na vida do indivíduo, na sua infância, na sua família, na cultura, é possível que se crie, então, esperança, no sentido de esperançar, né? Meio bem freiriano, esperar, mas esperar, não esperar, e fazer, praticar, enquanto espera pensa, enquanto espera reflete, enquanto espera debate. E o debate que a gente propõe, então, aqui, é justamente de pensar essa infância como uma etapa da vida que passa e diferenciar do infantil, que diferente da infância, é aquilo que vai constituir o indivíduo. Então, Freud entende que a constituição do indivíduo se dá primordialmente na infância e que durante toda a nossa vida, essa criança vai permanecer de alguma maneira, falando para nós o que fazer, como fazer, enfim, sempre de maneira inacessível, inconsciente, a não ser pela análise, a não ser pela busca, né? Então, uma última provocação é uma frase que o Freud usava, que na verdade era de um poeta, em que ele dizia que a criança é o pai do homem. É justamente para entender isso. A criança que nós fomos vai dizer muito do adulto que nós somos. Aquilo que nós vivemos com nossos pais, nossos cuidadores, os possíveis traumas, as resistências que foram criadas, aquilo que foi negado para nós, aquilo que foi imposto para nós, fica como marcas indeléveis, que eu gosto de comparar com uma queloide, sabe? Aquela cicatriz que fica alta, né? A cicatriz que fica alta. A cicatriz é uma marca de algum trauma no seu corpo que some, fica uma pequena marca que, se você prestar atenção, você vai ver e vai lembrar. Aí você vai lembrar quando você caiu e se machucou e fez aquela cicatriz. A queloide, ela dói, se esfria, ela dói, se você bate, ela é mais sensível, às vezes, do nada, você sente aquilo. Então, essa criança que um dia nós fomos, ela vai, de alguma maneira, organizar a nossa vida adulta, e se a gente não buscar saber como isso acontece, como isso se dá, a gente, como professor, vai replicar a educação que nós recebemos na sala de aula com os nossos alunos, com os nossos pequenos, enfim. Então, a proposta aqui seria, então, de trazer a psicanálise como uma das possibilidades de reflexão sobre a educação, sobre o processo de aprendizagem, mas também de ensino, e de trazer, então, a responsabilidade para cada um de nós de nos questionarmos, então, sobre qual é a parte que me cabe naquilo que eu me queixo. O que eu posso fazer com essa minha dificuldade em lidar com essas crianças que estão vindo para a sala de aula agora, no momento pós-pandemia? O que eu posso fazer, primeiro, para cuidar de mim, para que eu possa estar bem, para poder observar o outro com mais cuidado, com mais atenção? Claro que essa não é uma tarefa fácil, é por isso que esse é um grupo de estudo e não é apenas uma conversa. Eu gostaria de deixar à disposição de ficar à disposição de vocês para que eu possa disponibilizar qualquer texto de referência que foi usado para essa conversa de hoje. Dizer que ainda estou no início dessa minha pesquisa da psicanálise voltada para a reflexão da educação, mas que já é possível a gente observar muitos pontos em que a psicanálise pode colaborar, e eu espero que nessa fala curta tenha ficado, de alguma maneira, alguma provocação para vocês, e, enfim, agradeço e fico à disposição para algum questionamento. Perfeito, Walter. Eu acho que o Walter traz bastante questões, discussões, até que as nossas angústias e tensões dentro do trabalho cotidiano com as crianças, né? Até alguns exemplos dados pelo Walter revelam bastante essa nossa, até certa imaturidade para lidar com um assunto tão complexo, né? E que muitas vezes a gente acaba passando de forma bem banalizada, principalmente quando envolve essas questões relacionadas às intimidades das crianças, a questão da sexualidade, né? Enfim. Eu acho que nós temos aí uns 15 minutinhos, de repente, gostaria de abrir para quem, né, puder contribuir no sentido, de repente, fazer uma fala ou fazer algum questionamento ao Walter, para a gente poder também dialogar um pouco, né, tentando fazer essa relação também, principalmente nós que estamos na área aí da educação. A Débora pediu para falar. Quer falar, Débora? Você ligou o som? Não tem nada a ver, não? Não, só liguei, professora. Ah, sim.
Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, eu estava escrevendo um relatório, né, a respeito da psicologia da educação, e ela não tratou aquele conceito da psicoanálise, né? Mas veja bem, grande parte do que o professor Walter comunicou, né, passou para a gente, são conceitos que estiveram presentes nessas minhas leituras, né? O conhecimento daquelas 5 fases, daqueles 5 processos, tanto biológicos como afetivos, emocionais, né? Que a criança e a adolescente passam, né? Então, se a gente tiver essa base de conhecimento, sem dúvidas, nós poderemos fazer uma intervenção efetiva, né? Porque o professor, ele tenta intervir, só que às vezes a intervenção dele ou dela, né, do professor, da professora, não é apropriada, mas justamente por causa disso, porque a gente, na formação da pedagogia, nós não temos a psicoanálise dentro dela, mas deveria ter. Agora eu percebo que deveria ser uma disciplina, talvez extracurricular ou não, para a gente poder entender um pouco essa psique da minha criança pequena, do meu aluno, né? Nós temos a pedagogia da aprendizagem, e justamente eu coloquei em cima, dentro do chat, né, a diferenciação, né, do que é um transtorno de um problema de aprendizagem. Justamente ali ele tem uma base da psicoanálise, né, poder entender esse contexto, esse corpo biológico e cognitivo, né? Porque a gente só pensa na parte didática, de aprendizagem desse aluno em sala de aula, né? Mas ele carrega um corpo biológico, atitudinal, afetivo, né? Ele está composto de várias outras áreas da estrutura que fazem a estrutura do ser humano, né? Então, às vezes, a gente está preocupado ou é cobrado por uma questão conteudista e aquela qualidade humana, né? Por isso que eu entrei no grupo da professora Marta e das colegas, justamente para, através do histórico crítico, poder entender um pouco essa composição, né? Como que eu vejo esse ser, que pode ser meu filho ou que pode ser meu aluno, né? Então, eu acho que essa disciplina ela poderia ser repensada, tanto para uma formação docente, ou fazer parte da grade curricular da pedagogia, da licenciatura em pedagogia, porque ela tem muitos elementos para aquele pedagogo que trabalha na primeira infância, né? Pelo menos no Fundamental 1, na educação infantil, inclusive nos primeiros anos que uma criança é detectada com alguma deficiência, né? Porque é um ser muito completo e complexo. Não temos essas duas pontas, né? Mas assim, eu gostei bastante da sua apresentação, professor, e saiba que eu já estava incomodada em alguns aspectos, o senhor veio e colocou um temperinho em cima para picar mais, né? Mas assim, eu já tinha pensado nessa questão dessas 5, daquelas 5 partes, né, que eu preciso, que a psicoanálise traz para o professor repensar, né, na sua prática, na sua formação, não tanto a metodologia, sino a didática, porque dentro da didática sou eu, corpo professor, nas minhas vestes, na minha fala, na minha dicção, na minha presença, no meu toque, tudo. Então, a gente também tem que se cuidar para poder cuidar, alimentar para poder alimentar, né? É um trabalho recíproco. Eu acho assim que essa é a minha opinião. Acabou? Essa questão não, é que eu tinha desligado aqui. Essa questão que você falou, Débora, ela é muito interessante. A disciplina, realmente, de psicologia... Bom, o próprio Walter fez a disciplina, o curso, né, Walter? Recente, de pedagogia. A disciplina de psicologia da aprendizagem, ela acaba indo mais por dentro de um olhar mais do desenvolvimento, né? Questões mais relacionadas ao comportamento humano, tal, da criança, e muitas vezes a gente acaba no próprio currículo do curso mesmo, que forma o professor, não dando essa preparação. Isso vai acontecer principalmente também pela própria questão das contribuições da teoria crítica. Você vê,
um currículo que tem várias fases da disciplina relacionada à filosofia da educação, mas que, se para não generalizar, se comenta sobre a teoria crítica de uma maneira extremamente tímida, né? Então, muitos que saem dos próprios cursos de pedagogia, e isso é uma situação, inclusive, não de uma realidade, de uma universidade, isso é uma coisa quase que geral, tá? Uhum. Isso, quando a pessoa sai com aquela visão rasa sobre um assunto, né? Sendo que são duas bases de grande relevância para a gente compreender essa criança hoje, né, nesse contexto, né, da sociedade, até porque várias das suas contribuições estão muito bem, como se diz, fazem bastante confluência com o que estamos convivendo e vivendo. Então, é até um repensar para nós, enquanto professores formadores, o que efetivamente nós estamos direcionando de formação para os nossos futuros professores, né, a fim de que eles tenham, por exemplo, embasamento suficiente para poder lidar com essa problemática na escola, na educação da criança. Eu acho que a gente tem que se ampliar nesse campo, principalmente os fundamentos teóricos, voltados a dar mais voz ao campo da psicanálise, ao campo até da própria teoria crítica, que são contribuidores efetivos para entender essa sociedade atual, né? Eu acho que esse é um ponto que merece mesmo grandes discussões. Isso a gente vê bastante, por exemplo, no curso de psicologia. Se você vai lá, aí você vê várias abordagens, né? Várias discussões dentro do campo da psicanálise. Né? O da universidade mesmo, o próprio curso de psicologia da universidade, tem essa linha, né, com bastante força. Só que eu acho que é o ponto que o Walter colocou, quando relacionado à educação, falta-nos compreensão desses elementos, um ou outro que timidamente levanta alguns pontos, né, algumas questões para a gente pensar. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Posso falar, professora? Claro. Sobre essa discussão, eu concordo com a Débora, sou entusiasta dessa questão de que dentro das faculdades em geral de educação, deveria sim, com certeza, ter uma disciplina voltada a isso, mas essa é uma discussão que o próprio Freud já trazia, que ele não buscava que isso fosse uma teoria científica nos modelos vitorianos que tinham naquela época, né? Então, por exemplo, até hoje existe uma briga para que a psicanálise, propriamente dito a psicanálise, não seja um curso formativo oferecido na universidade, mas como contribuição no currículo de formação para a pedagogia, por exemplo, eu acredito sim que traria muita colaboração, iria realmente aumentar um pouco a capacidade de compreensão, ou no mínimo de análise, né, dessas condições. Mas eu tenho uma espécie de uma piada que é muito engraçada, a meu ver, porque fala justamente desse problema da gente ensinar muitas coisas, vamos dizer assim, né, considerando que existem saberes que podem atrapalhar. Então, por exemplo, a formação em psicanálise, ela se dá em escolas, em institutos e não na universidade, né? Então, a gente passa lá por um tripé, que seria a autoanálise, depois os estudos, a formação teórica propriamente dita, e depois você passa, então, a atender sob supervisão, e só então você pode se autorizar ao atendimento. Então, isso não acontece em universidade, mas é possível que seja colocado como talvez uma formação continuada, né? Um grupo de extensão, enfim. E aí essa piadinha diz o seguinte, que chegaram para a Centopeia e perguntaram para ela, diante de tantas patas que você tem, como você sabe qual o próximo passo que você vai dar? E dizem que, a partir desse dia, nunca mais a Centopeia andou. Então, eu acho importante que, antes até do que a gente possibilitar essa informação psicanalítica para a formação da educação,
seria importante que algumas teorias que são trabalhadas, algumas aulas, alguns conteúdos que já estão na pedagogia, fossem melhor trabalhados, como bem a professora colocou. Então, eu acho que o caminho que a psicanálise teria para entrar na universidade, não como uma formação em psicanálise, mas para a educação, seria justamente pela teoria crítica, que também se valeu da psicanálise para que fosse constituída, né? Então, acredito que sim, é útil, muito útil, pode ser muito producente, mas que seria importante que estivesse atrelado especialmente a uma teoria, especialmente como a da teoria crítica, porque eu acho que a teoria crítica traduz essas duas áreas, a meu ver, né? Pelo menos é assim que eu penso. E seria isso. Muito bem. O pessoal gostou bastante, né? Parabenizado, gostado da sua fala, Walter. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente ir pensando, criando aí possibilidades para poder refletir um pouco mais sobre aquilo que envolve a educação e a formação, né, das nossas crianças desde a mais tenra idade. Bom, eu agradeço, Walter, bastante sua contribuição. Rapaz, eu acho que está aí seu grande caminho de continuidade, viu, dos seus estudos. Está aí acho que essa sua fala de hoje, ela pode ser revelada no seu projeto de futura aí, continuidade de estudo. Se bem que você entendeu, né? Estando bem acompanhado, qualquer caminhada tá bom. Gente, muito obrigada por hoje. Depois, se puder, ou a Flávia, não sei, Flávia, a Natasha disponibilizar lá no YouTube, tá? Porque algumas pessoas já entraram em contato comigo dizendo que não podiam estar, mas que gostaria. Fazer aquela capinha, viu, Ná? Para continuarmos dentro daquela ideia de classificação dentro do canal, das pessoas saberem que essa discussão está vinculada ao projeto. Aí depois, compartilhe aí com as pessoas, até para divulgar. O Walter também está fazendo um trabalho agora de formação nas escolas, aí se tiver alguém que queira, puder indicá-lo para estar dando formação para os professores, para estar falando até com as famílias em relação a alguns assuntos dentro desse campo da psicanálise. Tá bom? Um grande abraço, obrigada, gente. E aí eu vou mandar no GPI o cronograma certinho, eu vou entrar em contato com algumas pessoas da área da teoria crítica, assim que eu tiver mais ou menos o primeiro semestre já definido, eu envio lá para vocês para a gente dar continuidade. Lembrando que o nosso próximo encontro já fica certo para dia 26 de abril, tá bom? Essa já é o nosso próximo. Bom, lembrando também que de 11 a 14 temos a CEDU. Se você não se inscreveu, né, para comunicação, ainda dá tempo de você se inscrever para participar apenas do evento, tá? Então, quem puder, faça a inscrição, vai lá no item convênios, para você pagar o valor de R$35, que ainda dá. Professora. Um beijo grande, no mais, obrigada, tudo de bom. Tchau. Professora? Oi. Aproveitando, então, aqui finalmente, você tem uma data para eles responderem a submissão dos trabalhos? Era ontem, né? Eles já estão praticamente, já quase finalizados.